Hoje nós vamos falar sobre empreender com propósito. Nesse episódio número 6 aqui do nosso bate-papo, eu vou trazer, talvez seja o centro da minha vida, a pergunta que fica na minha cabeça desde que eu me vi pronto para trabalhar, desde que eu comecei a trabalhar, desde que eu comecei minha vida profissional, foi o propósito do meu trabalho. Eu não sei se para você é assim, mas é muito difícil para mim. Eu tenho uma enorme dificuldade de trabalhar com algo que não se encaixa com meu propósito de vida, minha missão, qualquer palavra que você use para isso, né? O meu trabalho ele tem que ter um sentido maior do que o sentido material. O sentido material, é claro, é o dinheiro, né? Porque senão eu não consigo executar o trabalho. Eu tenho uma dificuldade enorme de não conseguir executar. Porque se precisar, meu amigo, precisar nós fazemos o que tem que fazer, né? Só que fazer com alegria. Trabalhar com alegria, trabalhar satisfeito. E eu vejo nas pessoas ao meu redor que muitas vezes a satisfação do trabalho ela tem muito menos a ver com o tanto que você recebe, o seu salário, o seu lucro, e ela tem muito mais a ver com o encaixe que esse trabalho tem na sua vida, né? Essa conversa começa... Então nós vamos falar sobre isso, tá? Nós vamos falar sobre... Eu quero tentar te ajudar a olhar para o propósito, como você pode empreender com propósito. É isso aí que eu quero fazer. Essa conversa tem 3 pontos de origem bem importantes para mim. O primeiro vem de uma coisa que minha mãe me ensina desde criancinha, que o meu trabalho deveria fazer o bem além de me dar dinheiro. Então eu cresci com essa ideia plantada na minha cabeça pela minha mãe de que só vale a pena eu exercer um trabalho enxergando o bem que eu estou fazendo nele. Vamos fazer um parêntese importante. Praticamente qualquer trabalho honesto que eu possa imaginar tem um bem envolvido importante. Então, eu pego um exemplo assim, o exemplo mais sujo, que é o do lixo. Se não tem o cara recolhendo o lixo da minha casa, meu Deus do céu, o que eu faço com esse monte de lixo e um monte de fralda cheia de cocô que eu gero todos os dias? Então, eu tenho que agradecer demais a existência desse cara, porque aquele trabalho dele faz um bem danado para a minha vida. E talvez ele não saiba disso. Com certeza, eu imaginar o bem num trabalho que é, sei lá, recolher um lixo não seja animador de muitas formas. Mas eu estou usando esse exemplo meio grotesco, meio bobão, né? Só para trazer essa ideia de que não é um trabalho que faz o bem, não é necessariamente um trabalho bem visto ou um trabalho desejável. Né? Todo trabalho honesto tem um bem envolvido. Então, por que esse parêntese é importante? Porque quando eu olho para o meu trabalho, existem 2 formas de se comportar em relação ao que você faz. E essa eu aprendi com meu pai. Então minha mãe me ensinou esse negócio de fazer o bem. Meu pai me explicou, olha, você pode procurar alguma coisa, um trabalho para ser feliz, ou você pode aprender a ser feliz com o seu trabalho. E meu pai me disse, olha, esse é o meu caso. Meu pai é corretor de seguros. Eu faço isso aqui e eu tive que aprender a ser feliz com isso aqui. Assim, eu não cresci sonhando em ser um corretor de seguros, entendeu? Então, eu acho que essa mentalidade também é muito importante. Porque você pode pegar exatamente o que você está fazendo hoje. Por pior que seja o teu trabalho, por pior que seja o teu chefe, por pior que sejam as pessoas que trabalham com você, é sempre possível você mudar a forma como você está enxergando aquilo. Isso vem... Viktor Frankl fala muito disso, né? Muitas vezes a vida vai te deixar sem opções. Não é bem isso que ele fala, tá? Mas eu estou criando as minhas próprias palavras nessa ideia. A vida vai te deixar sem opções e tudo o que você tem a fazer é mudar a tua percepção daquilo. Então, quando não é possível mudar uma circunstância, é porque a vida está exigindo que você mude a si mesmo. É mais ou menos essa a ideia do Viktor Frankl. E eu acho que está num trecho do livro Em Busca de Sentido, que eu acho que é o livro mais famoso dele. Não me lembro, eu li alguns livros dele e isso ficou marcado para mim, né? Então, eu acho que a gente tem esse primeiro ponto, cara, de o bem que eu vou fazer com o meu trabalho. Então, isso me faz ter essa perspectiva sempre imaterial do trabalho, né? Porque, veja, nós temos
nós somos ser humano, então a gente tem alma e corpo. Então a gente tem um lado material e um lado imaterial. E para mim a decisão do que vale mais é muito simples, é o que dura mais. E aí eu acredito, essa é uma crença minha, que a alma é imortal, então a alma dura para sempre. Se a alma é imortal, ela vale mais que o corpo. Então o bem alma é mais valioso do que o bem corpo, pelo simples fato de que ele dura mais. E quando eu faço um bem para alguém, eu posso ganhar um dinheiro, que pode ser um bem material imediato, sei lá, eu pego um dinheiro e compro um iPhone. Mas aquele bem, ele reverbera pela eternidade, porque é um bem de uma alma imortal para uma outra alma imortal. Então, ele tem um peso muito superior no tempo. Enfim, um pouco de pobre filosofia de alguém que não é filósofo de porcaria nenhuma, né? Então, a ideia do bem ser feito é muito importante. Daí, nós temos uma segunda ideia muito importante para mim, que é a ideia do meu trabalho atual. Por que eu faço o que eu faço? Tudo começou em 2018, quando eu escolhi que eu queria trabalhar lendo livros, e eu queria trabalhar lendo livros porque ler livros me faria melhorar com o passar do tempo. Então seria um trabalho que iria me fazer melhorar para sempre. Então, a ideia de que eu posso melhorar com o meu trabalho sempre foi muito importante para mim. E essa ideia, ela é até hoje muito importante em tudo que eu faço, em tudo que eu aceito fazer. Me distrai um pouco com a mensagem de WhatsApp que chegou aqui. Então, a ideia de eu poder ser melhor faz muita diferença. Por quê? Porque é uma ideia que ela conversa com a ideia anterior. Se eu sou melhor, o bem que eu posso fazer é cada vez maior. Guarda isso é bem importante. Então, eu conseguir fazer um bem cada vez maior está diretamente relacionado a algo pessoal. Eu consegui me desenvolver. Por quê? Desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de conhecimento, eu conseguir pensar melhor sobre as coisas e tomar melhores decisões. E aí a gente tem uma terceira ideia muito importante. Que era uma conversa que de fato deu origem a esse vídeo, né? Eu tenho há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, eu tenho conversado com as pessoas que trabalham comigo sobre o caminho que a minha empresa deveria levar. Isso tem 2 raízes importantes. A primeira raiz é 2022, 2023, quando eu percebo que eu gostaria de não precisar de Instagram para fazer meu trabalho. Porque o Instagram, como aplicativo, ele me causa um mal para a minha vida. Eu perco tempo, eu desperdiço minha energia mental, eu perco minha capacidade de me concentrar, eu fico vendo um monte de besteira, porque, vamos lá, o que tu aprende no Reels, cara? Não tem muita coisa a se aprender em 1 minuto e meio, de verdade. Assim. Tu pode ver centenas de Reels com uma baita de uma informação boa, mas eles não te dão um conhecimento real das coisas. E essa primeira raiz de eu querer abandonar o Instagram, ela impacta demais no meu processo de decisão a partir de 2023, no meu trabalho. E existe uma segunda raiz, que é eu não achar que eu quero vender curso para o resto da vida. Então, veja, 2025, nós estamos aqui, eu estou gravando esse vídeo, hoje dia 14 de outubro, eu comecei a minha primeira empresa de prestação de serviços em janeiro, oficialmente, que é o PB Studio, que é uma agência de YouTube, justamente porque, desde 2023, eu penso que, cara, eu não vou passar o resto da vida vendendo curso. Eu não quero. E eu não quero por diversos motivos que envolvem o próprio digital como meio de venda desses cursos, que é um meio que ele não impulsiona um bom aprendizado, na minha opinião. Ele é muito bom, eu devo minha vida a isso daqui. Muitas coisas são muito boas, existem muitos ensinamentos muito bons. Eu fiz cursos muito bons, até hoje eu compro curso online. Mas como vendedor no meio do mercado, então do ponto de vista do consumidor, maravilhoso. Do ponto de vista do vendedor, o tipo de competição que esse mercado fica te empurrando a fazer,
é um tipo de competição que não me agrada nem um pouco. Então, eu não sou o único empreendedor, eu conheço vários, pessoalmente, assim, que são completamente contra essa filosofia que foi uma filosofia criada pelo marketing digital no geral, de comunicação, que ela empobrece a comunicação, ela aumenta demais o nível de ansiedade das pessoas e ela empurra muito vendas que são completamente falsas, assim, promessas inatingíveis. E isso quando você entra nisso, é muito difícil você não ter que entrar nesse modo de discurso. É muito difícil você se manter blindado disso. Isso é uma coisa óbvia. A gente fala do que a gente tem de repertório. A boca fala que o coração tá cheio, né? O que tem de repertório é o que vai construir o meu raciocínio. Então, se o meu raciocínio está sendo construído pelo repertório que eu tenho e eu estou consumindo os ditames, os dizeres do marketing digital, eu vou acabar me transformando um pouquinho naquilo. E eu nunca gostei disso. E todas as vezes que eu percebi que a minha comunicação foi para esse lado, eu me arrependi, cara. E foi um saco, porque tem que retornar e é um trabalhão. Então, essas duas raízes, elas levam ao cenário atual e à conversa de hoje que deu origem a esse vídeo. Que era uma conversa que eu estava tendo com a Juliana a respeito do que... Porque já faz meses que a gente está nessa conversa. Qual é o futuro da nossa empresa? Porque o negócio é o seguinte... Eu nunca fui um cara do planejamento de longo prazo. Mas, com o passar do tempo, e eu acho que a maturidade faz isso, me ajudou nisso, eu percebi que não dava mais para continuar assim. Eu preciso de um planejamento de longo prazo, isso é inevitável. E eu também hoje já sinto falta de ter uma raiz bem fundada numa ideia empresarial, que ela não é 100% clara para mim ainda. Então, começou com aquela ideia simples de que completamente egoísta, né? Eu quero conseguir trabalhar lendo livros porque eu vou melhorar. Essa ideia ganhou um corpo menos egoísta, que era, cara, quando eu ensino as coisas que eu aprendo, eu ajudo outras pessoas. Mas isso ainda não se traduz numa firme ideia empresarial, comercial, entendeu? Por quê? Porque é muito amplo como ideia. É muito amplo. Então isso abre portas para infinitas possibilidades empresariais. E como eu estou nessa discussão já tem alguns meses, ainda sem uma conclusão de qual é o futuro longínquo da nossa empresa, o que é essa empresa daqui 20 anos? Nós chegamos nessa ideia é preciso encontrar o propósito no seu empreendimento e a minha vida é permeada por isso. E a minha vida é permeada por isso e é fácil perceber. Porque quem me acompanha há um tempo, eu não sei se tem alguém aqui que me acompanha, sei lá, desde 2022, cara. Eu comecei de 2018 a 22, eu falava de uma coisa, 22 eu falei de outra coisa, 23 de outra coisa, 25 eu tô mudando mais um pouco. O meu discurso, eu não consigo continuar falando de algo que não tem um profundo sentido para a minha vida. Então, isso cria um problema muito grave de comunicação empresarial, porque o que faz um projeto funcionar é sempre o que acontece no médio e longo prazo, assim, o que acontece depois de 5, 10, 15, 20 anos de repetição. E esse é o grande mal do digital, né? Que é as pessoas não percebem que a ideia de que elas vão conseguir algo em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, é uma ideia falsa. E essa ideia, ela engole pessoas que já são muito mais experientes do que eu nisso. Então tem gente que está há 30 anos fazendo uma coisa e aí chega no mercado digital e pensa que vai dar certo em 1 ano. Mas aí se eu perguntasse assim, cara, tu tá há 30 anos, quanto tempo demorou para esse negócio que tá fazendo há 30 anos realmente dar certo na sua vida? Cara, eu posso apostar que ela não vai responder 1 ano. Ela vai responder algo como 5 anos, 10 anos, 15 anos, alguma coisa assim. Então, sem tempo na jogada, você não tem algo sólido. Não tem como. Então, assim, o meu casamento tem 4 anos. Ele é muito bom, maravilhoso. Mas é claro, eu tenho certeza
que ele vai ser muito mais firme daqui quando ele tiver 14 anos, 24 anos, 34 anos. E por que eu tenho essa certeza? Porque nós não nos casamos sem uma visão clara do que é este casamento. Então, se a gente tivesse casado por uma empolgação, por, enfim, qualquer outro motivo, não, mas eu sei como começou o casamento. Para mim e para minha esposa. E eu sei que como a gente começou com uma visão de longo prazo, uma visão de duração eterna, assim, ó, vai durar até morrer, não é eterno, morreu, acabou. Vai durar até morrer. Então, eu sei que a gente vai conseguir só aumentar a solidez dessa relação com o passar do tempo. E também não foi assim, vai ser até eu morrer, claro que sim, meu amor. Não, foi a partir de foi um raciocínio muito sério para a gente chegar nessa conclusão. E a empresa, ela precisa ter a mesma coisa, e a empresa ela é só uma representação formal e prática de algo que tem que ter um profundo sentido para mim. É isso que eu tenho percebido. Eu estou há 7 anos aqui, eu faturo há 5 anos, não faturo há 7 anos, vai dar 5 anos agora, na verdade é 2020, 21, 22, 23, 24, vai dar 6 anos agora que eu faturo, no mês que vem. Então desde a minha primeira venda é 29 de novembro de 2019. Agora vai dar 6 anos que eu faço vendas, então eu tenho um negócio existente real, assim. Mais o ano e meio anterior do negócio sem venda nenhuma. Todo o meu negócio é marcado pela ideia de que o que eu estou fazendo tem que ter sentido profundo na minha vida. Isso é o ponto mais importante. Então, eu tento chegar de uma forma um pouco mais prática aqui nessa conversa, apesar dessa longa reflexão. A primeira coisa é muito difícil você encontrar o propósito de forma completamente abstrata. Sim, qual é meu propósito? Essa pergunta ela é muito complexa de responder. Então existe uma pergunta anterior muito importante, que é: quais são as coisas que eu realmente gosto de fazer por muito tempo? E a gente pode mudar essa pergunta, inclusive, para assim: o que eu suporto por um longo período de tempo? E, por exemplo, leitura é um negócio que eu suporto por um período de tempo muito acima do normal. Eu suporto ler mais do que uma pessoa, um ser humano médio. Eu suporto ler mais do que o normal. Eu tenho certeza que você tem algumas coisas que suporta mais do que o normal. E que são atividades que têm algum tipo de relação com uma vida profissional. Porque a leitura tem uma relação com a vida profissional. Então, qual é a coisa que eu suporto? Por quê? Porque se eu suporto mais do que o normal, é muito possível que aquilo tenha mais relação com o meu propósito de vida. Aí existe uma segunda pergunta importante de ser feita. O que me parece mais natural de fazer? Que essa pergunta pode ser refeita como: o que eu sou bom em fazer? Ou o que parece que eu posso ficar muito bom em fazer? E aí é fácil, desde que eu comecei a falar, dar aula, comunicar em público, eu vi que eu tenho uma propensão muito forte a ficar bom nisso. Então isso muito antes do digital, cara. Em 2015, eu falando em curso, eu apresentando na sala de aula no colégio, quando eu morava na França, cara, 2011 a 2014, lá na faculdade, as apresentações em francês de engenharia química, eu conseguia levar muito bem. Então, eu fui percebendo com a minha vida que a habilidade de explicar as coisas, não é só a habilidade de comunicar, mas de explicar as coisas de forma ordenada, é uma habilidade que eu tenho uma possibilidade muito grande de desenvolver. Então você tem que fazer essa pergunta. Que habilidade parece natural para mim? Essa pergunta é muito importante. Aí a gente tem uma terceira pergunta, que é uma pergunta de pesquisa, ChatGPT, seja lá onde você vá. O que existe de demanda hoje no mercado? O que as pessoas estão pedindo? O que elas estão procurando? E essa pergunta, ela também pode ser feita de uma outra forma. Que bem pode ser feito e pode ser transformado numa ideia empresarial? Porque se você trocar a ideia de negócio pela ideia de oferecer um bem,
talvez criativamente isso abra muito mais portas na sua cabeça. Porque agora não é só uma questão de ter uma empresa que dá dinheiro. Não, passa a ser uma questão de, olha, isso daqui pode ajudar tal pessoa, isso aqui pode ajudar tal pessoa. Essa ideia de ajudar, ela é muito interessante, porque o cara que vem cortar a grama aqui em casa, ele me ajuda. O cara que produziu esse monitor, ele me ajudou. O cara que criou esse apoio para o punho na hora de escrever no teclado, na hora de digitar, ele me ajudou. Então a ideia de ajuda, ela é muito útil para você pensar no negócio. Porque você vai encontrar muitas possibilidades de ajuda às outras pessoas. E a gente pode finalizar tudo isso com uma execução prática depois dessas 3 perguntas, que é você montar um plano. Tá, depois de fazer as 3 perguntas, que planos existem possíveis? Eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. E você monta um plano mesmo. Se eu tivesse que fazer isso pelos próximos 5 anos, quais são as etapas que eu seguiria? Vai ficar um plano ruim? Provavelmente. Vai ficar um plano que você não vai usar? Talvez você nunca use. Mas ele vai te ajudar a ver com mais clareza se aquilo ali de fato é algo que parece que pode perdurar na sua vida, ou se é um caminho que você olha e não te anima tanto, ou não parece muito executável na sua circunstância. E aí eu acho que com isso nós damos um passo mais perto da ideia de ter um empreendimento que está assim, intimamente alinhado com o sentido da minha vida e com o meu propósito. Acho que essa é uma primeira de muitas conversas sobre esse tema. Queria que você comentasse aqui, cara. Comenta o que você pensa sobre esse assunto, me diz o que você acha. Faz as tuas perguntas aqui para os próximos vídeos. E eu queria lembrar uma coisa importante. Dia 27 eu vou fazer a abertura do meu novo curso, Desafio Transformando Livros em Conteúdo. Eu vou ensinar como eu faço para criar conteúdo a partir das coisas que eu leio. Tudo que eu faço é um desafio de 7 dias, uma aula por dia, em uma semana você vai aprender a fazer a mesma coisa que eu. Aqui na descrição tem um link para um grupo no WhatsApp para você entrar nesse grupo e você receber a oferta que vai estar enviada lá com um desconto de abertura muito grande e você também poder receber, vai ter conteúdo exclusivo lá dentro, tá? O link tá na descrição. A gente se vê, tamo junto, um grande abraço.